Você se sente inferior às pessoas? Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística. Hoje vim falar sobre o complexo de inferioridade. Muitas vezes a gente tem vários complexos. Eu já tive muitos, gente. Complexo de inferioridade, de pobreza. Eu era a pessoa que ficava o tempo todo falando: ai, eu não vou conseguir nada na minha vida porque eu sou pobre. Eu não vou. Então, eu tinha vários complexos, né? De inferioridade, eu me achava feia, eu tinha muita dificuldade de me comunicar, eu era uma pessoa muito tímida, porque, né, tinha muitas feridas de abandono, de rejeição, né? Tudo isso vai formar essa pessoa que tem muita a sensação de que é inferior aos outros, porque ela está sempre se comparando, ela está sempre vendo o pior nela, ela não consegue ver qualidades nela. Então, essa sensação de eu sou inferior, eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa, eu não tenho aparência, tudo eu não tenho. A pessoa foca só no que não tem. Ela não consegue olhar para si e ver o seu valor, as suas qualidades. Então, essa sensação de inferioridade tem a ver com autoestima, tem a ver com como você foi criado, sim. Não tem como você dizer, ai, não foi. Sim, é como os seus pais muitas vezes te criticavam a sua aparência, o seu cabelo, né, o seu corpo. Muitas vezes recebia apelidos até dentro de casa, chamava de varapau. Eu era chamada de todo tipo de coisa, gente. Olivia Palito, bacalhau seco, porque eu era uma criança magra. E isso vai criando na pessoa uma autoestima baixa, uma sensação que ela não presta, que ela não serve para nada. Né? A gente recebe esses apelidinhos na escola também, essa sensação de que eu não sou bonito, eu não sou importante, tudo que eu falo, né? A questão da fala, por exemplo, eu demorei muito, mas muito para me comunicar com as pessoas, né? Conversar, e eu amo conversar, mas a timidez, o medo de ser rejeitada, o medo de ser julgado, o perfeccionismo, todas essas coisas são da autoestima que foi muito ferida lá na infância, né? Uma rejeição que a gente sente, né, das pessoas, que tudo que a gente não faz não presta, sabe? Muitas vezes, quando eu faço as técnicas que eu tenho, né, como AFT, eu vou percebendo que momento que eu percebi que eu não acreditava em mim mesma. Muitas vezes eu ainda tenho resquícios daquela coisa de eu não acreditava em mim mesma. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa errada, porque não tinha capacidade de fazer porque era criança. Aí o adulto chega e fala: você não presta para nada, você não faz nada direito. E aí, muitas vezes, isso vira procrastinação hoje, porque você tem aquela crença negativa: eu não presto para nada, eu não sei fazer nada direito. Por quê? Porque um adulto foi lá e fez você colocar uma coisa que você não estava preparado para fazer. Tipo, eu vou fazer comida, você não tinha maturidade ainda para estar fazendo aquilo, e aí você fez errado, queimou. Meu Deus, era aquele escândalo, o mundo acabou. Você deixou alguma coisa cair. Era aquele escândalo, quebrou. Meu Deus, você é incompetente, você não serve para nada. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente não consegue avançar na vida, porque a gente tem essa coisa. Né? Foi muito criticada, muito apontada. É o tempo todo, você não sabe fazer as coisas, você é incompetente, você é burro, você é burra. E o adulto que cresce com isso na cabeça, dificilmente ele vai acreditar em si, ele vai gostar de si, né? Vai ter vários complexos de inferioridade, de que eu sou feio, que eu não presto, que eu não sirvo para nada. E adivinha, isso reflete na sua vida. As suas crenças, os seus medos, eles refletem em quem você é hoje, nas suas escolhas. Então eu vou escolher qualquer um para me relacionar, eu vou escolher qualquer emprego, porque eu não presto. Sabe, igual muitos alunos que eu vejo na escola, sabe? Pessoas que falam assim: eu sou burro, e não estudam, porque elas já acreditam que são burras, porque elas não entendem, aí o professor não pode ajudar às vezes, por mais que tente, né? Os pais não ajudam, só chamam a criança de burra, aí ele vai desistindo de estudar, porque já não é interessante a escola, né? Já é um lugar que você tem que lidar com bullying, com um monte de informação que às vezes está defasada, enfim. E a pessoa vai crescendo com aquela informação: sou burra, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou fazer alguma coisa? Infelizmente, alguns professores acabam com o desejo do aluno de estudar, dizendo: ai, você é burro, você não entende.
A pessoa não é burra, às vezes ela não simplesmente não conseguiu entender aquela matéria, mas às vezes ela é boa em outra matéria, às vezes ela simplesmente não tem um ambiente também para estudar em casa. Ela não tem um incentivo dos pais, que é o tempo todo, você é burro, você só serve para ser mula de carga, que é isso que acontece. A gente vê muitos pais falando assim, tem que estudar, tem que estudar. Mas aí faz 18 anos, já empurra a garota para trabalhar, para ser mão de obra barata, porque é o que acontece. Uma pessoa que não tem instrução vai trabalhar na pior coisa que tiver, gente. Que é o segundo grau, né? Muitas vezes hoje já não é um diferencial. E aí a pessoa, ela vai aceitando aquela vida. Por quê? Porque eu sou burro mesmo. Para que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou fazer concurso? Eu sou burro. Eu aprendo. Meu professor disse isso, minha professora disse isso, meu pai disse isso, minha mãe disse isso. Então eu vou acreditando nessas coisas e até você se livrar dessas crenças negativas, talvez você nunca consiga. Por isso muitas vezes você gasta rios de dinheiro com cabelo, com maquiagem, com roupa cara, para se sentir bonito, bonita, e não funciona. Você continua se achando feio, você continua se achando inferior aos outros, porque você fica lá olhando aquelas pessoas maravilhosas, aí você não entende por que você não se ama, você não se gosta. Por quê? Porque veio toda aquela estrutura, né? Aquilo tem que ser curado, gente. Tem que ser trabalhado, sim. Não adianta ser de outro jeito. Eu tenho que tirar aquelas crenças negativas de que eu não sou bom o suficiente. Eu tenho que entender que às vezes os adultos, meus pais, falaram muita merda para mim. Falaram não por crueldade, mas porque eles foram criados assim, né? Ai, não chora. Ai, você... Muitas vezes eu falava com a minha mãe, queria contar para ela todas as coisas, e ela ficava, cala a boca, você tá me enchendo o saco. Aí eu desenvolvi a crença de que se eu fosse falar com as pessoas, eu ia encher o saco delas. Gente, eu tive que trabalhar essa crença de que eu não estou enchendo o saco de ninguém, mas ela estava cansada, ela tinha 2 crianças para cuidar, ela tinha uma casa para cuidar, né? 2, não, 4 crianças, né? Imagina. E aí hoje eu entendo porque ela falou que não era contra mim, né? Mas aquilo reverberou em mim, na crença de que a minha fala incomodava as pessoas. Então, para falar, gente, eu sofri muito no segundo grau, na faculdade, para me comunicar, apresentar trabalho, tremia num nível, sem eu ter uma noção. Hoje, gravando vídeo, por quê? Muito alto trabalho, né? Muita cura da minha fala, da minha autoestima, de eu me aceitar. Porque o primeiro passo é a aceitação, é eu me aceitar, mesmo que eu não tenha corpo ideal, mesmo que eu não tenha material ideal para estar gravando aqui, né? Tenho que aceitar, eu tenho que passar a minha mensagem, que essa mensagem vai ajudar as pessoas. Eu sei que ajuda porque as pessoas me dão esse feedback. O que você falou me ajudou muito, né? Algumas pessoas até demoram para dar o feedback. Por quê, né, gente? Hoje as pessoas acham muito, como vou dizer, muito banal. Isso de, melhora a sua autoestima. Não, gente, esse é o primeiro passo para tudo. Quer resolver seu problema de trabalho, de você não ter dinheiro? Autoestima. Quer resolver problema de relacionamento? Autoestima. As crenças que você carrega e você nem sabe. Mas como é que eu descobri? Fazendo a técnica que eu faço, que é o EFT. Fui descobrindo, fui fazendo em mim, até descobrir as memórias. Toda vez que eu era anulada, criticada, até humilhada pelas pessoas, por causa de pequenos detalhes, pequenas bobagens que a gente traz para o coração. Ai, o negócio da fala. Ou seja, eu tenho que trabalhar com a fala e por muito tempo eu era uma pessoa travada, entrava muda, saía calada nos lugares. Tinha muito medo de me comunicar com os outros, falar o que precisava, vender, né? Porque a gente está o tempo todo se vendendo. Se você faz um trabalho, se você precisa falar com uma pessoa estranha na rua, eu tinha um pavor disso. Então eu sei o que é você trabalhar essa autoconfiança, essa autopermissão. Eu me permito ser não perfeita.
Gente, perfeccionismo é justamente esse, você se trava. Para de ser perfeccionista, isso não é qualidade. Isso é medo de rejeição, medo do que os outros vão falar, que os outros vão dizer. Embora eu continue não gostando de críticas, assim, não críticas construtivas, críticas idiotas, né, gente? Mas fazer o que? A gente está aqui numa rede social, as pessoas têm que ter o direito de falar, mesmo que elas digam bobagem. Fazer o quê? Ela talvez não esteja atacando a mim, e sim o incômodo dela, né? Alguma coisa que incomode ela, e eu esteja refletindo aquilo, né? A minha mãe era obesa, e muitas vezes ela falava assim, gente, ela não gostava de ver gente obesa na televisão. Ela falava, gente, que coisa feia, uma mulher gorda na televisão. Aí eu falava, como assim, não pode? É assim, gente, não pode. Não pode. Porque ela não se aceitava. E aí eu, por não me aceitar, eu projeto no outro, né? A minha não aceitação, a minha autocrítica, o meu medo. Por isso que muitas vezes quando a gente vê aqueles haters muito odiosos, a gente sabe que no fundo ela tem um problema com ela mesma. Então não tenha medo. Não se compare. E vem comigo fazer o FT. Vem comigo aprender a conhecer as suas crenças negativas, a se trabalhar a sua autoestima, a sua autoaceitação, se libertar do perfeccionismo, que isso é uma das coisas piores que o ser humano tem, né? Essa coisa de achar que não é bom o suficiente, que aí você está sempre correndo que nem um doido para lá e para cá, querendo mostrar para o mundo que você é bom o suficiente. E você não vive, você não se diverte. Você não tem essa paz de espírito. Você vai até sempre falando para você, tá faltando tal coisa. Eu não vou ser feliz porque falta algo para mim. Aí você conquista esse algo e nunca vai ficar satisfeito. Porque não é isso. É você se aceitar, você se gostar, você se ver inteira, se ver inteiro. Se olhar com amor, com compaixão, com a mesma compaixão que você tem pelos outros. Né? Porque você não vai falar coisas negativas para os outros, seus amigos, seus parentes, falar, ai, como você está ridícula, como você está com a pele horrorosa, com o cabelo feio. Você não fala isso para os outros, mas você fala isso para você. Eu tive que aprender a parar de fazer isso comigo. Olhar para o espelho e falar, olha, eu te aceito, eu te amo, eu te respeito. Ainda que você não esteja com o cabelo perfeito, ainda que a pele não esteja maravilhosa, ainda assim eu te amo e te aceito. Então você tem que fazer isso. É um exercício para que a sua vida melhore. Começa sempre aí, no auto-amor, na autocompaixão, nessa autoliberação de tudo que foi implantado dentro de você, programado para você não se gostar. Então comece a desprogramar isso.